Título: A significação antitética das palavras primitivas. Em minha The Interpretation of Dreams, a interpretação de sonhos, fiz uma afirmação acerca de uma das descobertas de meu trabalho analítico que eu, naquela época, não entendi. Repito-a aqui à guisa de prefácio a esta crítica, abre aspas. O modo pelo qual os sonhos tratam a categoria de contrários e contradições é bastante singular. Eles simplesmente a ignoram. O não parece não existir no que se refere aos sonhos. Eles mostram uma preferência particular para combinar os contrários numa unidade ou para representá-los como uma e mesma coisa. Os sonhos tomam, além disso, a liberdade de representar qualquer elemento por seu contrário de desejo. Não há, assim, maneira de decidir, num primeiro relance, se determinado elemento que se apresenta por seu contrário está presente nos pensamentos do sonho como positivo ou negativo, fecha aspas. Os intérpretes de sonhos das antiguidades parecem ter feito uso mais extenso da noção de que uma coisa num sonho pode significar seu oposto. Esta possibilidade também tem sido, de vez em quando reconhecida pelos modernos estudiosos de sonhos, na medida em que admitem que os sonhos têm uma significação e podem ser interpretados. Não acho que serei contraditado ao pressupor que todos aqueles que me acompanharam no interpretar sonhos em bases científicas tenho encontrado uma afirmação da assertiva acima citada. Eu não consegui entender a tendência singular do trabalho do sonho para desconhecer a negação e empregar os mesmos meios de representação para expressar os contrários, até que me aconteceu, por acaso, ler um trabalho do filólogo Karl Abel, publicado em 1884 em panfleto separado, e no ano seguinte incluindo nos Sprachwissenschaftliche Abhandlungen, ensaios filológicos do autor. O assunto é de interesse suficiente para justificar que eu cite aqui o texto completo das passagens cruciais do artigo de Abel, abre parênteses, omitida, no entanto, a maioria dos exemplos, fecha parênteses. Delas obtemos a informação surpreendente que o comportamento do trabalho do sonho que acabei de descrever é idêntico a uma peculiaridade das línguas mais antigas que conhecemos, depois de acentuar a antiguidade da língua egípcia, que deve ter se desenvolvido muito tempo antes das primeiras inscrições hieroglíficas. Abel continua, 1884, abre aspas. Atualmente, na língua egípcia, esta relíquia única
de um mundo primitivo, há um bom número de palavras com duas significações, uma das quais é o oposto exato da outra. Suponhamos, se é que se pode, imaginar um exemplo tão evidente de absurdo que em alemão a palavra forte signifique ao mesmo tempo forte e fraco, que em Berlim o substantivo luz se use para significar ao mesmo tempo luz e escuridão, que um cidadão de Munique chame cerveja de cerveja, enquanto outro use a mesma palavra para falar de água. Nisto é que importaria o surpreendente costume usado regularmente pelos antigos egípcios em sua linguagem. Como incriminar-se alguém que, incrédulo, abane a cabeça? Reticências, fecha aspas, abre parênteses, omitem-se os exemplos, fecha parênteses, abre aspas, em vista destes e de muitos casos similares de significação antitética, abre parênteses, veja-se o apêndice, fecha parênteses, está fora de dúvida que numa língua, pelo menos, havia um grande número de palavras que designavam, ao mesmo tempo, uma coisa e seu oposto. Por surpreendente que seja, estamos diante do fato e temos de reconhecê-lo. O autor prossegue, rejeitando uma explicação destas circunstâncias que sugere podem acontecer, por acaso, que duas palavras tenham o mesmo som e repudiando com igual firmeza a tentativa de referi-la ao baixo nível de desenvolvimento mental do Egito, abre aspas. Mas o Egito não tinha nada de terra do absurdo, pelo contrário, foi um dos berços do desenvolvimento da razão humana. Ele reconheceu uma moral pura e digna e formulou uma grande parte dos 10 mandamentos, numa época em que os povos em cujas mãos a civilização hoje repousa tinham o hábito de imolar vítimas humanas em sacrifício a ídolos sedentos de sangue. Um povo que acendeu a tocha da justiça e da cultura numa era tão sombria, não pode por certo ter sido completamente estúpido na linguagem e no pensamento de cada dia. Homens que foram capazes de fazer o vidro e erguer e movimentar por máquinas blocos imensos devem pelo menos ter possuído senso suficiente para não considerar uma coisa como sendo simultaneamente ela e seu oposto. Como iremos então conciliar isso com o fato de que os egípcios se permitiam uma linguagem tão estranhamente contraditória? Que eles usassem dar um e mesmo veículo fonético aos pensamentos mais reciprocamente desavindos e usassem, e acredito que seja ousassem, mas está escrito usassem, ligar numa espécie de união indissolúvel
coisas que estavam na mais forte oposição uma com a outra. Antes de tentar qualquer explicação, deve-se também mencionar um estágio ulterior desse comportamento ininteligível da língua egípcia, abre aspas, de todas as excentricidades do vocabulário egípcio, talvez a característica mais extraordinária seja que, excetuando inteiramente as palavras que aliam significações antitéticas, ele possui outras palavras compostas em que dois vocábulos de significações antitéticas se unem de modo a formar um composto que tem a significação de um apenas de seus dois componentes. Assim, nesta extraordinária língua, há não só palavras significando igualmente forte ou fraco e comandar ou obedecer, mas há também compostos com velho jovem, longe perto, ligar, cortar, fora dentro, que apesar de combinarem os extremos de diferença, significam somente jovem, perto, ligar e dentro, respectivamente. Desse modo, nessas palavras compostas, conceitos contraditórios se combinaram de modo inteiramente intencional, não de maneira a produzirem um terceiro conceito, como às vezes acontece no chinês, mas apenas de modo a usar o composto para exprimir a significação de uma de suas partes contraditórias, uma parte que teria tido a mesma significação só por si, fecha aspas. O enigma é, no entanto, mais fácil de solucionar do que parece. Nossos conceitos devem sua existência a comparações. Abre aspas. Se sempre houvesse luz, não seríamos capazes de distinguir a luz da escuridão e, consequentemente, não seríamos capazes de ter nem o conceito de luz, nem a palavra para ele. Reticências, fecha aspas. É claro que tudo neste planeta é relativo e tem uma existência independente apenas na medida em que se diferencia quanto às suas relações com as outras coisas. De vez que todo conceito é dessa maneira o gêmeo de seu contrário, como poderia ele ser, de início, pensado e como poderia ele ser comunicado a outras pessoas que tentavam concebê-lo senão pela medida do seu contrário? De vez que o conceito de força não se podia formar exceto com o contrário de fraqueza. A palavra designando forte continha uma lembrança simultânea de fraco, como coisa por meio da qual ele de início ganhou existência. Na realidade, esta palavra não designava nem forte nem fraco, mas a relação e a diferença entre os dois que criou a ambos igualmente. O homem não foi, de fato, capaz de adquirir seus conceitos mais antigos e mais simples, a não ser como os contrários dos contrários, e só gradativamente
aprendeu a separar os dois lados de uma antítese e a pensar em um deles sem a comparação consciente com os outros, de vez que a linguagem serve não só para expressar os próprios pensamentos, mas essencialmente para comunicá-los a outrem. Pode-se levantar a questão de como foi que o egípcio primitivo fez seu próximo entender que polo do conceito geminado ele significava numa ocasião particular qualquer. Na linguagem escrita, isso se fazia com o auxílio dos chamados sinais determinativos, que, colocados depois dos sinais alfabéticos, lhes atribuíam sua significação e não eram para ser pronunciados. Se a palavra egípcia Ken, K-E-N, devia significar forte, seu som, que fosse alfabeticamente escrito, seguia-se da figura de um homem em pé, armado. Se a mesma palavra tinha de expressar fraco, as letras que representavam o som se seguiam de figura de um corcunda, coxo. A maioria das outras palavras com duas significações, similarmente, e acompanhavam de figuras explicativas. Abel acha que no falar a significação desejada da palavra dita se indicava pelo gesto. Segundo Abel, é nas raízes mais antigas que se vê ocorrerem as significações duplas antitéticas. No curso subsequente do desenvolvimento da linguagem, esta ambiguidade desapareceu. E no Antigo Egito, pelo menos, todos os estágios intermediários se podem acompanhar, até a não ambiguidade dos vocabulários modernos. Uma palavra que originariamente comportava duas significações separa-se na linguagem ulterior em duas palavras com significações individuais, num processo pelo qual cada uma das duas significações opostas sofre uma redução, entre parênteses, modificação fonética particular da raiz original. Assim, por exemplo, nos hieróglifos, a palavra Ken, forte e fraco, já se divide em Ken forte e Kan fraco. Em outras palavras, conceitos a que só se poderia chegar por meio de uma antítese tornaram-se, no curso do tempo, suficientemente familiares às mentes dos homens, possibilitando uma existência independente para cada uma de suas duas partes e, em consequência, permitindo a formação de um representante fonético separado para cada parte, uma prova da existência de significações primitivas contraditórias, que facilmente se estabelece em egípcio, estende-se, segundo Abel, também às línguas semitas e indo-europeias. Até que ponto isto pode acontecer em outros grupos linguísticos está por ver.
pois, embora a antítese deva ter estado presente de início nas mentes pensantes de cada raça, não precisou necessariamente ter se tornado reconhecível ou ter sido mantida por toda parte nas significações de palavras. Abel, em seguida, chama a atenção para o fato de que o filósofo Bain, B-A-I-N, aparentemente sem conhecimento de que o fenômeno de fato existia, sustentou essa dupla significação de palavras sobre fundamentos puramente teóricos, como uma necessidade lógica. A passagem em questão começa com estas frases, abre aspas, a relatividade essencial de todo conhecimento, pensamento ou consciência não se pode mostrar a não ser na linguagem. Se tudo que podemos conhecer é visto como transição de alguma outra coisa, toda experiência deve ter dois lados ou cada nome deve ter uma significação dupla, ou então para cada significação deve haver dois nomes. Do apêndice de exemplos de significações antitéticas egípcias, indo-germânicas e árabes, selecionei alguns exemplos que podem impressionar mesmo aqueles de nós que não somos especialistas em filologia. Em latim, altus significa alto e profundo, sacer, sagrado e maldito. Aqui, por conseguinte, temos a antítese completa de significação, sem qualquer modificação do som da palavra. A alteração fonética para distinguir os contrários se ilustra por exemplos como clamare, gritar, clã, suavemente, secretamente, siccus, seco, succus, suco. Em alemão, Boden, sótão ou solo, ainda significa o mais alto, bem como o mais baixo da casa. Nosso bus, mal em alemão, se casa com a palavra bas, melhor em alemão. Em saxão antigo, bat, bom, correspondente ao inglês bet, mal, e ao inglês to lock, fechar, ao alemão Luck, locked, vazio, buraco. Podemos comparar o alemão kleben, espetar, com o inglês to cleave, no sentido de cindir. As palavras alemãs stumm, mudo, com stimmen, voz, e assim por diante. Desse modo, mesmo a derivação etimológica bastante risível de lucus a non lucendo teria em si algum sentido. Em seu ensaio sobre a origem da linguagem, Abel, 1885, chama a atenção para traços outros de antigas dificuldades do pensar. Mesmo hoje, o homem inglês, para exprimir ohne, significa sem em alemão, diz without.
acredito que seja without, é W-I-T-H-O-U-T. Mitohone, isto é, com 100 em alemão. E o prussiano oriental faz o mesmo, a própria palavra with, com, em inglês, que hoje corresponde ao mit, com, em alemão, originariamente significava without, sem, em inglês, e ao mesmo tempo with, como se pode reconhecer em withdraw, retirar em inglês, e withhold, reter em inglês. A mesma transformação pode ser vista em wither, contra em alemão, e wieder, junto com, em alemão. Para uma comparação com o trabalho do sonho, a outra característica extremamente estranha da antiga língua egípcia, que é significativa. Em egípcios, as palavras podem, diremos de início aparentemente, inverter seu som, bem como seu sentido. Suponhamos que a palavra alemã gut, que significa bom, fosse egípcia. Ela poderia então significar mal, do mesmo modo que bom, e ser pronunciada tug, do mesmo modo que gut. Numerosos exemplos de tais inversões de som que são demasiado frequentes para se explicarem como ocorrências fortuitas se podem igualmente extrair das línguas arianas e semitas, limitando-nos a princípio às línguas germânicas. Podemos assinalar Tupoth, travessão, pot, P-O-T, abre parênteses, pote com E no final em alemão e pote em inglês, fecha parênteses, boat, travessão, tube, abre parênteses, barco em inglês e banheiro em inglês, fecha parênteses, wait, travessão, Tawan, abre parênteses, esperar em inglês e esperar em alemão, fecha parênteses, hurry, travessão, hurre, ou hure, R-U-H-E, abre parênteses, pressa em inglês e descanso em alemão, care, travessão, hack, cuidar em inglês, importar-se em inglês, biken, travessão, clube, a viga em alemão e cepo em alemão e cepo em inglês. Se tomamos as outras línguas indo-germânicas em consideração, o número de exemplos relevantes cresce. Em consequência, por exemplo, capere, packen, tomar em latim e agarrar em alemão, hen, niere, rim em latim e rim em alemão, lief, travessão, folium, folha em inglês e folha em latim. Meu leitor digital não reconhece uma das palavras, é dun a, travessão, tem um espaço de caracteres, de quadrados, que significa que o leitor não reconhece as letras, travessão, mudar, mut, pensamento em russo, espírito ou coragem em grego, e mente em sânscrito, coragem em alemão, Hautchen, travessão, kurit, fumar em alemão e fumar em russo, Kreischen, travessão, Tuschirgiek,
gritar em alemão e gritar em inglês. Abel tenta explicar o fenômeno de inversão de som como um dobrar ou uma repudiação da raiz. Aqui encontraríamos certa dificuldade em seguir o filólogo. Relembramos nesta conexão o quanto as crianças gostam de brincar, de inverter o som de palavras e quão frequentemente o trabalho do sonho faz uso da inversão do material representativo para várias finalidades. Aqui não são mais as letras, mas as imagens cuja ordem se inverte. Deveríamos, portanto, nos inclinar mais a fazer provir a inversão de som de um fator de origem mais profunda, na correspondência entre a peculiaridade do trabalho do sonho mencionado no início do artigo e a prática descoberta pela filologia nas línguas mais antigas. Devemos ver uma confirmação do ponto de vista que formamos acerca do caráter regressivo arcaico da expressão de pensamentos em sonhos. E nós, psiquiatras, não podemos escapar à suspeita de que melhor entenderíamos e traduziríamos a língua dos sonhos se soubéssemos mais sobre o desenvolvimento da linguagem.